Quem usa testosterona e não treina pode ganhar mais massa muscular do que quem treina natural. É isso mesmo? Doutor Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos falar, na prática, se usar testosterona é realmente mais importante do que treinar. Será que se eu quiser treinar fofo, ou até não treinar, eu posso usar testosterona para ficar mais forte? E é isso que a gente vai discutir nesse vídeo completo. Então eu peço para você, deixa teu curtir se esse tipo de assunto agrega na tua vida e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Aqui é conteúdo de primeiro, gente. A gente não precisa ficar escondendo informação, não. Então vamos lá. Papel e caneta na mão e vamos dar início à nossa aula. Vamos lá. De onde é que veio essa reflexão aqui dessa aula? E o que é que muita gente fala de forma errada? De onde é que vem muitos insights meio perigosos de pessoas que dizem, cara, usar testosterona é muito melhor do que treinar. Usar testosterona, em um estudo aí que eu vi, dá mais massa muscular do que exercício, bicho. É muito melhor eu só usar testosterona, então. E aí, será que faz sentido? Né? Esse estudo aqui é um estudo muito interessante, é um estudo de 1996, tá? É um estudo feito por um grande pesquisador, Shailendra de Bazin, que tem muitos estudos vendo sim efeitos de doses suprafisiológicas de testosterona em homens jovens saudáveis. Ah, Gabriel, existem estudos, eu achei que só existiam estudos com testosterona em pessoas com doença. Não, existem vários estudos, por exemplo, no indivíduo que tem deficiência de testosterona, lógico, mas existem também estudos com doses suprafisiológicas. E um desses pesquisadores que faz grandes estudos é o Shailendra de Bazin. Então, o estudo que a gente vai discutir hoje é os efeitos de doses suprafisiológicas de testosterona no que? Na massa muscular e na força de homens jovens saudáveis, tá? Beleza, qual é a população que é estudada? Por que é importante ver a população? Para a gente ver se a gente pode extrapolar para o nosso dia a dia, né? Porque geralmente estou falando aqui com homens jovens, saudáveis, muitas vezes, né? Não é com a população que tem, por exemplo, uma doença. É diferente, tá? Às vezes o que a gente consegue extrapolar para uma população jovem saudável é diferente de uma população mais velha, é diferente de uma população de criança, é diferente de uma população que tem algum tipo de doença, então a gente tem que ter essa noção. Então são homens jovens saudáveis, tá? Entre 19 e 40 anos. Beleza. Aí, claro, que tem algumas coisas que a gente pode extrapolar, né? Às vezes alguma coisa que acontece com o jovem, acontece com o idoso, acontece também com pessoas com diferentes idades, mas tem outras que não. Então, assim, esse estudo aqui é muito segmentado, é muito interessante, gente. Todos eles tinham experiência em treinamento de peso. Então, a gente não estava falando de uma pessoa que estava pisando a primeira vez na academia. Então, esses caras vão ser submetidos a doses suprafisiológicas de esteroides, você já entendeu, mas são pessoas com experiência em treinamento de peso. Não é o cara que nunca pisou na academia ou que pisou só para dizer e postou tá pago, tá? Nenhum tinha participado de esporte competitivo nos últimos 12 meses. Então eram caras que estavam treinando ali, tinham experiência, mas também não estavam se preparando para eventos esportivos. Tudo bem? Vamos lá. O que é que foi feito de intervenção? A gente usou 600 miligramas de anantato de testosterona por semana. Gabriel, essa dose aí é alta ou é baixa? Cara, é uma dose que é 6 vezes a dose fisiológica que o teu corpo naturalmente produz. Como assim, Gabriel? Veja bem, quando a gente está falando de... Vamos dar um exemplo aqui, que a gente tem o anantato, mas vamos falar aqui do que a gente tem de mercado lícito no Brasil, tá? Vamos dar um exemplo do cipionato, que é muito semelhante ao anantato. O cipionato de testosterona, conhecido também como deposterona, vem em o quê? Em ampolas que tem o quê? 2 ml. Em cada 2 ml de deposterona tem o quê? Tem 200 miligramas de cipionato de testosterona. Consequentemente, quando a gente está falando numa reposição a cada 14 dias, a gente está falando do uso de 200 miligramas a cada 2 semanas. Por que 14 dias? Porque a posologia é usual do deposterona. Não necessariamente é a dose que você vai usar para todas as pessoas, para todos os pacientes. Tem pessoas que vão precisar de mais, tem pessoas que vão precisar de menos. Tem pessoas que eu vou precisar usar com mais do que 14 dias, pessoas que eu vou precisar usar com menos dias, por exemplo, 10 dias, mesmo para manter dose fisiológica. Mas a posologia de base é a cada 14 dias. Então, 200 miligramas a cada 14 dias é uma reposição. Se eu dividisse pela metade, seriam 100 miligramas a cada 7 dias, 100 miligramas por semana. Consequentemente, então, a dose de reposição é 100 miligramas por semana? Sim. Então, eu estou falando aqui de uma dose 6 vezes a de reposição. É uma dose suprafisiológica considerável, tá? Considerável. Não é um abuso de esteroide, como, por exemplo, a gente vê o cara usando gramas de esteroide, mas é uma dose considerável capaz, sim, de promover um efeito anabólico. Não estou incentivando ninguém a usar, só estou comentando aqui um estudo científico. Foi feita uma intervenção por 10 semanas, como se fosse um ciclo de 10 semanas fazendo essa dose aqui. E antes da intervenção, gente, antes de fazer a aplicação aqui de anantato, 4 semanas de controle. O que é que foi feito nessas 4 semanas? O indivíduo ficava sem fazer nenhum tipo de levantamento de peso ou cardio mais intenso, para tentar estabilizar todo mundo ali no parâmetro de base.
Então, eram pessoas que eram muito parecidas, com determinadas características, fazendo coisas muito semelhantes. E o que mais que a gente tem que saber? Que a gente tinha aqui quatro grupos, tá? A gente tinha um grupo que usava o placebo e não ia treinar, então basicamente era um grupo que não ia fazer nada. Gabriel, o que é placebo? Cara, é o seguinte, a intervenção que a gente ia utilizar era o quê? Era o enantato de testosterona. O enantato no veículo oleoso. O que é que o placebo é? É fazer a injeção, é sacanagem, né? Mas os estudos científicos fazem isso. Até quando tá falando de tratamentos clínicos de medicamentos. Então, dá placebo também, tá? Nem todos os estudos têm placebo, mas quando tem placebo é assim. Então, por exemplo, pega um negócio parecido, então vai fazer, o cara vai levar uma injeção de um negócio oleoso, só que não vai ter nada ali, tá? No lugar de ter enantato de testosterona, não tem nada. Então é um negócio assim, que o cara vai receber a injeção, vai achar que está utilizando e vai fazer alguma coisa ali. No caso aqui a gente vai ver o que é que vai ser feito, né? De dieta e treino, mas. E vai continuar a vida como se estivesse utilizando. Por que que usa esse placebo? Porque muitas das vezes, gente, quando a gente não usa o placebo, a gente não sabe que se o efeito positivo que foi conquistado ali veio da medicação mesmo ou do efeito placebo. Da pessoa utilizar alguma coisa e utilizando, por exemplo, se motivar mais a fazer mais determinado tipo de coisa, a se exercitar mais, a fazer mais determinado tipo de coisa. Por exemplo, quando a gente está falando de indivíduos que estão usando medicamentos que prometem aumentar a concentração, aumentar o foco, aumentar a cognição. Se o cara usa um medicamento e acha que aquilo ali está aumentando, provavelmente ele vai sentir aquele benefício ali, tá? Então, o efeito placebo é justamente para ver isso. Então, assim, se o cara usou o placebo, que é nada, e teve um efeito 1, por exemplo, não foi 0, foi 1, e o grupo intervenção teve efeito 3, talvez o benefício da intervenção não foi 3, foi 2, que foi o que passou ali do placebo. O placebo teve um efeito, mas foi inferior, por exemplo, à intervenção. Existem estudos que mostram o seguinte: o grupo placebo e o grupo intervenção têm o mesmo tipo de efeito. Então quer dizer que o estudo não mostrou benefício frente ao placebo daquele medicamento, tá? Beleza, então a gente teve um grupo placebo sem treinamento, então esse grupo aqui não fez nada, né? Ficou recebendo um óleo que não tinha nada, ficou lá sem treinar, não fazia nada. Teve um grupo que recebeu placebo, mas treinou, tá? Treinou, tá treinando. Tem um grupo que usou testosterona e não treinou, então não fez nada, ficou parado. E tem um grupo que usou testosterona e treinou. Eu tô achando, Gabriel, que isso aqui foi o que deu mais massa muscular. Será? Será? Vamos lá. E aí, mais uma coisa muito interessante desse estudo, né? A gente teve uma supervisão muito boa da dieta e do treino, né? Então, seria muito difícil, por exemplo, eu estabelecer se determinado tipo de intervenção gera determinado tipo de ganho muscular se eu não tivesse um controle da dieta e do treino. Porque imagina que o grupo que usou o placebo treinou e fez dieta bem direitinho e o grupo que fez a intervenção fez uma dieta toda furada e um treino fofo. Totalmente diferente, né? Então a gente tem que ter o quê? Uma padronização do que é que cada grupo vai estar fazendo justamente para a gente eliminar determinadas variáveis que podem influenciar no resultado. Para a gente imaginar e ter a certeza, né, ou presumir que a resposta, aquele efeito ali de anabolismo, de ganho de força, veio da intervenção, no caso do uso da testosterona. Ficou claro? Vamos lá. Cara, se não ficou claro alguma coisa, deixa teu comentário aqui. A ideia aqui é a gente sempre trazer um conhecimento acessível, mas às vezes pode ser que não ficou tão claro para você, faz parte, e eu vou tentar te ajudar nos comentários, às vezes o seu comentário vira um vídeo, né? Vamos lá. A gente teve uma ingestão de 36 quilocalorias por dia, tá? Por quilo, né? Se fosse isso aqui por dia, aí a pessoa ia morrer. Mas, ó, 36 quilocalorias por quilo, então a pessoa de 100 quilos ia consumir 3.600 quilocalorias. Então, assim, a ideia aqui é fazer uma dieta ali voltada para o hipercalórico, né? Claro, tem pessoas que para ter uma dieta hipercalórica tem que botar 4.000, 4.500. Tem pessoas que botam no 3.000 já seria hipercalórico, mas assim, é uma dieta razoável em calorias. Concorda comigo? Uma dieta com proteína de 1,5 gramas por quilo não é aquela dose recomendada ideal de 1,6 a 2,2 gramas por quilo para otimizar o ganho de massa muscular, mas é muito próximo do 1,6 e como foi padronizado, todo mundo estava usando isso daqui, né? Talvez desse para otimizar isso daqui? Sim, tá. Mas foi o que foi feito no estudo. E foi feito 100% das recomendações de vitaminas e minerais. Também não adianta a gente ter, por exemplo, um grupo de pessoas que tem deficiência de determinado vitamina e mineral e o outro que está zerado ali. O cara que tem ferro baixo, tá com saturação de transferrina fodida. Vamos lá, o metabolismo do ferro tá todo ferrado, né? A ferritina do cara tá 1, e o outro tá com a ferritina muito boa, estoque de ferro bacana, funcionando na hemoglobina direito. Totalmente diferente o resultado, né? E não vai ser por conta da testosterona, vai ser por conta do quê?
da deficiência, bicho, da vitamina e mineral. Então é preciso ter esse controle aqui também, tá? Então não é só macronutriente, caloria. Micronutriente também é extremamente importante, tá? A dieta foi ajustada a cada 2 semanas de acordo com a variação de peso. Isso aqui é uma coisa também muito interessante. Por quê? Porque, veja, a questão de ingestão calórica e de proteína depende do quilo, né? Do peso do indivíduo. Então, a partir do momento que ele está usando uma intervenção que vai gerar mais ganho de força, de músculo, né, propriamente dito, ele vai ficar mais pesado. Mais pesado, ele vai precisar de mais caloria e mais proteína. Consequentemente, a gente precisa desse ajuste. Foi feito a cada 2 semanas, o que é extremamente interessante. E o grupo treinamento fez o treino de força, tá? Supervisionado 3 vezes por semana. Claro, não foi um treino 6 vezes por semana, 5 vezes por semana, não teve um conjunto com cardio. Mas, cara, foi o que foi feito entre os grupos, tá? Poderia otimizar isso aqui? Poderia ter até mais ganhos do que a gente vai ver aqui se fosse tudo otimizado da melhor maneira possível. Mas foi o que foi feito nesse estudo. Inclusive, eles viram a questão de força máxima, viram a questão de porcentagem de força máxima para fazer essa divisão de treinamento. Foi um estudo bem bacana, tá? E aí a gente mostra que realmente teve um treino, porque é diferente do cara que vai só pra academia, bicho. Teve um treino realmente que teve uma exaustão muscular, tá? Beleza. E o que é que a gente vê de resultado? O que é que a gente vê de resultado? Ó, vamos pegar aqui algumas tabelas. A gente vai comentar, essa aqui é só tabela, tá? Mas eu vou botar aqui direitinho pra você o que é que teve de ganho muscular pra gente dar uma discutida e falar alguns pontos práticos no final. Então fica aí até o final, tá? Então vamos lá. Aqui é o grupo sem exercício, aqui é o grupo com exercício, tá? O que é que a gente viu? Grupo com exercício e sem exercício que usou testosterona, ganhou mais testosterona, ficou com 2.800, aqui 3.200, beleza. A gente vê que a testosterona livre também aumentou. E a gente vê aqui, principalmente também, nos grupos que usaram a testosterona, uma redução do LH e do FSH. Aqui, ó, LH, aqui é o FSH, no caso, aqui é o LH, luteinizante. Beleza, tá aqui. Então, os grupos que usaram a testosterona teve uma redução de LH e FSH. Isso é algo extremamente normal. Por quê? Porque tá usando a testosterona de fora. O LH-FSH está relacionado à tua produção natural de testosterona. Então, teu eixo vai ficar inibido. Isso daí é extremamente normal. Eu não espero que tenha uma testosterona altíssima, né, com LH-FSH normal. Isso daí, quando a gente pega um LH-FSH normal no usuário de esteroide anabolizante, provavelmente ele está usando o quê? Um medicamento clandestino, né? Aqui está subdosado. Então, ele não está usando nada, né? Não tem sentido. É normal ter essa queda do LH e do FSH, tá bom? Beleza. A gente teve também uma queda do SHBG, porque os esteroides anabólicos em doses suprafisiológicas podem reduzir o SHBG, somente quando a gente pega SHBG que reduz muito, principalmente esteroides orais, tá? A gente vê isso bastante, por exemplo, quistanozolol. Mas é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. A gente não vai ficar se preocupando excessivamente com o SHBG, de forma geral, nem precisa ficar medindo tanto ele, não, tá? Porque, de qualquer forma, a gente já sabe que vai cair, né? A gente vai ficar se preocupando muito com ele, a gente se preocupa mais se estiver muito alto em um contexto de desbalanço. Aí tudo bem, tá? Aí a gente se preocupa. Por quê? Porque muito SHBG reduz a quantidade de testosterona livre, teoricamente, aqui vai exercer maior efeito biológico, tá? Beleza, tá? E aqui em relação à massa muscular, né? A força muscular, né? A questão de fat free mass é a massa magra, tá, gente? Aqui é a área do tríceps, aqui é a área do quadríceps, aqui é supino, aqui é agachamento, tá? Vamos ver aqui em relação ao não exercício e em relação ao exercício. Então aqui, o grupo exercício, o grupo não exercício, o não exercício que usou testosterona, o não exercício que usou placebo, o exercício que usou testosterona e o exercício que usou placebo, beleza? Em relação à força no agachamento, quem é que ganhou mais aqui? Você vê que é esses grupos aqui, são os grupos com exercício. Então, usar a testosterona por si só, sem exercício, aumenta a força no agachamento. Sim, mas é inferior, por exemplo, ao indivíduo que não usou testosterona e fez exercício. Então, o exercício é superior à testosterona em 10 semanas para aumentar a força muscular no agachamento, tá? No supino, semelhante. No supino, semelhante, tá? Mas no final das contas, quem ganhou muito mais força foi quem fez exercício e usou testosterona, né? Na área do tríceps e do quadríceps, aí já foi um pouco diferente, porque mesmo quem não fez exercício teve mais ganho. Então a gente teve mais ganho de tríceps, mais ganho de quadríceps na galera que usou testosterona e não fez exercício do que quem fez exercício e não usou testosterona. E quem ganhou mais foi quem fez exercício e testosterona. A gente vê que são o quê? São complementares. Então quem vai fazer, por exemplo, ciclo de esteroide tem que treinar bem, né? Não que seja indicado fazer isso, tá? Vamos lá. Em relação ao ganho muscular. Ganho muscular, Gabriel, o que é que eu tô vendo aqui? Vixe, tô confuso. Quer dizer que quem fez exercício, mas não usou testosterona, ganhou bem menos massa muscular do que quem usou só testosterona. Como assim, cara?
O cara que usou só testosterona, não treinou, não fez nada, em 10 semanas ganhou bem mais massa muscular do que quem fez exercício e não usou testosterona, quem treinou natural. Como assim, Gabriel? Isso aí não pode estar normal. Cara, vamos discutir isso daqui, fica aqui comigo. E antes de tudo, antes de a gente gerar a discussão prática, quero te convidar aqui a conhecer meus materiais. Se você é um médico ou profissional de saúde que quer trabalhar com usuário de esteroide anabolizante, Guia do Anabolismo Consciente vai te ensinar a tratar esse cara com ética e assertividade. Tá planejando usar esteroide anabolizante, tá usando, quer procurar um médico para lhe acompanhar, quer não ser enrolado, quer entender o que são os pormenores, efeitos colaterais, tudo o que acontece dentro desse meio, mas de forma simples e prática, te convido a conhecer o meu curso Cuidado Anabólico. Já se você é um cara leitor, exímio leitor, quer um e-book completo, seja você médico ou pessoa mais leiga no assunto, mas quer se aprofundar, tratar efeitos colaterais, entender os efeitos colaterais, entender o uso suprafisiológico, claro que sem incentivar o uso, né? Mas para você entender e não se ficar perdido, te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Mas vamos continuar aqui. Bem, vamos trazer para números em ganho de massa livre de gordura, tá? Ganho de massa livre de gordura. Certo, certo. O placebo sem treinamento não ganhou nada. O que o placebo sem treinamento fez? Nada, né? Ele só usou um óleo lá que não tinha nada e não treinou. Isso é esperado. Não vai ganhar nada de massa livre de gordura, né? Dita como se fosse aqui o normal. E o placebo com treinamento? O cara só treinou em 10 semanas, aquelas 3 vezes por semana ali, ganhou 1,9 kg de massa muscular. Só que quem usou testosterona e não treinou, ganhou 3,2. Esse cabo aqui ficou deitado no sofá e usou só testosterona e ganhou 3,2 kg de massa livre de gordura. Ganhou muito mais massa muscular. E, logicamente, quem treinou e usou testosterona ganhou bem mais, né? O fato de ter treinado aumentou em dobro a quantidade de massa muscular ganha, né? Então já mostra que treinar é fundamental para quem usa testosterona se você quer otimizar esse resultado, tá? É claro que às vezes o indivíduo está precisando usar um esteroide anabolizante, por exemplo, para ganhar massa muscular, ganhar massa óssea, e não consegue 100% treinar com musculação avançada ali de um jeito super pesado, porque ele tem uma necessidade clínica de uso, né? Mas ele vai fazer algum tipo de fortalecimento junto com o esteroide anabolizante para tentar otimizar ali aquele contexto de saúde dele. Mas aí são outros 500, né? Não é esse contexto que a gente está falando aqui. Então vamos lá. Isso aqui já é claro. É preciso treinar e é o que otimiza. Mas isso daqui, gente, é não treinar e usar testosterona, né? É superior, não treinar e usar testosterona é superior a treinar e não usar nada. Será que então, se eu usar só testosterona, tenho preguiça de treinar, eu vou ter um resultado bom, um resultado bacana, melhor do que se eu treinasse natural? E eu digo para você algumas coisas importantíssimas, né, de serem levadas em consideração. O que aconteceria no médio e longo prazo? Veja, esse ganho muscular aqui veio de uma intervenção de 10 semanas, de uma dose de 6 vezes a sua dose natural de testosterona. Então, assim, é uma dose bem alta de testosterona em 10 semanas. O que é que iria acontecer? O que é que seria o estágio normal o mecanismo natural aqui que aconteceria, tá? O grupo que usou testosterona, mas não treinou, ia talvez ganhar mais massa muscular por algumas semanas? Sim, mas isso daqui ia ficar cada vez menor e ia estabilizar, tá? Porque a potencial máxima da testosterona natural ali, sem o treinamento, iria ser alcançado em um curto intervalo de tempo. Tá? Já o indivíduo que só treina e não usa testosterona, no longo prazo ele ia cada vez mais construindo mais músculo e ia superar muito o grupo que só usou testosterona. Então se o cara ficar parado só usando 600 mg de testosterona, ele vai chegar a um potencial de ganho de massa muscular mais rápido em um primeiro momento, mas depois isso vai estabilizar. Tá? Vai estabilizar. Porque os processos anabólicos e catabólicos do organismo dele vão se estabilizar, porque não vai ter nenhum outro estímulo ali para estimular o corpo a produzir mais músculo. Porque o teu corpo não quer ficar produzindo músculo de forma indefinida, tá? Existem mecanismos para barrar isso daí. Então, ele ia estabilizar e ia continuar usando uma dose alta de testosterona sem fazer nada. Então, ele iria se submeter a uma dose muito alta, a uma série de efeitos colaterais, que os colaterais iam torar o pau rolando ali, e ia ter um ganho que ia chegar num platô. Já o indivíduo com treinamento, ele iria progressivamente ganhando mais massa muscular. Claro que quanto menos treinado, né, mais treinável você é. Então, assim, no primeiro ano de treino, por exemplo, ele vai ganhar muito mais massa muscular do que, por exemplo, se ele ganharia no segundo, terceiro ano. Então, ele vai ganhar, mas ele ia progressivamente ganhando e progressivamente evoluindo. Então, assim, o natural ele tem muito mais chance de ter um físico muito melhor do que o indivíduo que só usa testosterona, tá? Mas é claro, a partir do momento que o cara usa testosterona e treina, ele vai ter um potencial maior. E aí ele vai quebrando os platôs, não com a modificação da dose de testosterona, mas com variações do treinamento. Claro que vai existir um limiar ali, mas vai ser muito superior, porque ele vai ficar variando os estímulos de treinamento e de dieta, do que se ele simplesmente só usasse testosterona. Então, o que eu digo para você é assim,
No médio e longo prazo, o indivíduo que só treinou, né, iria ultrapassar o cara que estava usando só testosterona. E os efeitos adversos? Quem usava testosterona e não treinou vai ter mais efeito adverso tendencialmente, somente se usar no longo prazo, do que quem está treinando e usando testosterona. Por quê? Porque a testosterona não vai estar sendo utilizada, por exemplo, para um efeito anabólico mais expressivo ali na massa muscular. Vai estar se direcionando para os outros locais que estão relacionados a efeitos adversos. Então, pensando nisso, a gente tem que ter muito cuidado nessa ideia de usar só testosterona ou treinar fofo e usar testosterona. Treinar fofo e usar testosterona é um baita tiro no pé. Querer usar hormônio anabolizante para tentar poder fazer uma rotina mais leve, mais tranquila, treinar mais leve, faltar, ou não fazer uma dieta tão rigorosa, vai colocar a tua saúde em risco para um resultado merreca. Merreca mesmo, cara. É claro, tem gente que tem uma super genética, que não faz nada direito. Tá, mas eu tô falando pro cidadão comum normal. Se você ficar querendo colocar, depositar no esteroide o que você não consegue ter de disciplina, você vai ter muito mais frustração e problemas no teu futuro do que benefício realmente. Digo pra você e eu vejo isso diariamente, cara. É muito comum o cara vir com essa ideia e com essa proporção. Cara, não dá certo, tá? E eu vejo muita gente que não tem um físico que é um físico bem porcaria, assim, em frente ao que ele tá usando, entendeu? Doses muito altas pra um físico que não condiz com aquilo ali, sabe? E é bem comum, tá? E aí eu digo pra você, testosterona é mais importante que treino? Não, treino e dieta é muito mais importante, mas é claro, se você coloca testosterona numa pessoa que está fazendo dieta e treino, ela vai ganhar mais massa muscular do que se ela não estivesse usando. Mas existem uma série de efeitos cardiovasculares, por exemplo, associados. Como assim, Gabriel? Existem efeitos cardiovasculares? Sim, tá? E a gente falou aqui do enantato de testosterona. Tá? A gente falou do enantato de testosterona. A gente falou de uma formulação de testosterona usada em dose suprafisiológica, mas também pode ter um benefício na reposição. Se você quiser saber mais sobre esse tema, te convido a conhecer esse vídeo que eu vou colocar aqui. Te espero lá e um grande abraço.